A gente vai voltar a falar sobre tarifaço, né? Eu abri aqui a nossa conversa falando sobre isso, porque a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, vem alertando para o impacto das tarifas de importação de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Essa sobretaxa tem afetado severamente as exportações do setor. Para a gente entender como a entidade tem atuado, como foi a participação dela nos Estados Unidos, a gente conversa ao vivo com a Patrícia Gomes, ela é diretora executiva de mercado externo da ABMAQ. Bem-vinda, Patrícia, boa tarde. A gente chegou a trocar ali alguma figurinha sobre as reuniões quando você estava nos Estados Unidos. Queria começar daí. A gente recebeu a informação, Patrícia, não sei se você viu e até antecipamos isso na programação, de que o governo brasileiro, como já esperado, foi informado pelo governo dos Estados Unidos que haverá taxação de 25% e uma lista de exceções, sem indicar ainda quais são os setores. Qual é hoje a expectativa de vocês sobre essas exceções? Boa tarde, Tainá, Uribe, obrigada pelo convite. Bom, a gente tem a leitura que a tarifa, né, de 25%, ela vem, né, ela vai ser imposta pelos Estados Unidos, mas a expectativa também de que a lista de produtos, né, excluídos dessa decisão seja ampliada, né, a partir do último relatório publicado pelo STR. E aí, né, tem aí a participação, né, de produtos do setor de máquinas e equipamentos dentro dessa lista. A gente, como você disse, Tainá, a gente participou da audiência pública, realizada nos dias 6 e 7 agora de julho, e levamos, né, ao conhecimento, tanto de forma formal, quanto na audiência, o impacto que essa decisão traria para a indústria brasileira de máquinas e equipamentos, mas também para o setor produtivo americano. A gente tem uma exportação muito pautada no comércio empresas do mesmo grupo, intercompany. Então, 82%, só para a título de informação, em 2024, foi realizado por empresas intercompany. Então, uma decisão como essa, né, de tarifar as exportações brasileiras e o setor de máquinas e equipamentos também, vai afetar não só as nossas empresas, mas também as empresas americanas. Patrícia, vocês chegaram a conversar com empresários americanos, sobretudo esses que compram o maquinário brasileiro, eles chegaram a ter conversas com a Casa Branca, porque no último tarifaço isso deu muito certo. Principalmente a Coca-Cola em relação, eu sempre dou esse exemplo, ao suco de laranja, foi a pressão da Coca-Cola nos Estados Unidos, a Casa Branca, que levou à lista de exceções. Sim, nós tivemos contato, sim, com algumas representações, associações americanas, mas também tiveram dentro ali da audiência empresas americanas e também associações falando sobre a importância de manter esse comércio com o Brasil em relação ao setor de máquinas e equipamentos, né? Algumas associações não participaram da audiência, mas apresentaram manifestação formal pedindo, inclusive, a exclusão de produtos da taxação, pedindo também que se não some, né, essa tarifa, se houver, da 301 com a tarifa do outro mecanismo da 232, permitindo também a utilização do mecanismo de bailback, quando você importa um componente, por exemplo, e ele é parte, né, do seu processo produtivo para exportação, por exemplo, de uma máquina por parte dos Estados Unidos. Então, foi um exercício ali, pelo menos pelo que a gente percebeu, umas 5 a 6 representações do setor privado americano, importantes, relevantes, pedindo aí a exclusão de produtos do setor de máquinas e equipamentos da medida. Era nesse ponto que eu queria chegar, Patrícia, porque a gente ouviu até com muito entusiasmo dos setores que participaram das audiências sobre o alinhamento dos Estados Unidos, das empresas lá representadas com vocês. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como as manifestações dos americanos podem ajudar, né, os empresários brasileiros também, especialmente para essa abertura de exceções. Bom, eu acho que a gente contou uma história, né, dentro da audiência, na manifestação, apresentando todo os argumentos, né, por que não taxar o setor de máquinas e equipamentos, assim como os outros setores também apresentaram as suas informações. E essa história foi, de fato,
confirmada, né, pela parte americana. Só que a gente está falando de produtos que são utilizados na nossa cadeia produtiva, é um comércio intercompany, são produtos, né, bens, no caso de máquinas e equipamentos, que são fabricados, customizados, com certificações, enfim, que é difícil desenvolver esse fornecimento, é um fornecimento que você, para desenvolver, leva de médio a longo prazo, e é difícil você substituir esse fornecimento. Então, essa informação que a BIMAC, né, mas também outros setores, trouxe na audiência, foi confirmada pelas partes americanas também, tanto as empresas quanto as associações. Então, a leitura de lado a lado é que ambos os países, ambos os setores serão afetados se houver essa decisão de tarifa. Você foi num ponto muito importante, Patrícia, que é a questão do argumento de Donald Trump. O tarifaço para Donald Trump é uma oportunidade de arrecadar mais, já que os gastos americanos cresceram muito, e uma tentativa de reindustrialização da indústria americana. Mas acho que você foi no ponto. O maquinário brasileiro, muito dele exportado para o Brasil, demanda tempo. Demanda um tempo de desenvolvimento, demanda um tempo de criação de cadeia de mercado e de logística. Os Estados Unidos, fazendo esse tarifaço, não vão ter à disposição esses produtos como eles têm hoje. Pode ser uma questão de anos ou até de décadas, né? Exatamente, né? Mesmo com uma decisão de tarifar, pode ser que o setor produtivo americano não se interesse por recuperar essas cadeias, né? Não se interesse por produzir certos equipamentos, e aí são vários itens, né, que têm que ser considerados, né? A questão, por exemplo, do consumo americano, de empresas que estão ali aptas, né, a produzir um tipo de tecnologia, os custos para essa produção também. Então, são decisões que não somente será considerado a tarifa, né, para voltar a produzir no mercado americano. Então, a gente tem ali a percepção que esses argumentos, né, pelo menos na audiência que a gente acompanhou essa última, foram muito bem aceitos, ou pelo menos tiveram um bom entendimento por parte dos representantes do governo americano, de entender, né, a complexidade de uma cadeia produtiva integrada com o setor de máquinas e equipamentos, com o setor americano, saber que esse tipo de tecnologia ele vai demandar, enfim, desenvolvimento por outras fontes. Pode ser que a tarifa, se aplicada, ainda mantenha um comércio, porque não há alternativa de fornecimento. Logicamente, se houver tarifa, isso vai prejudicar o comércio, né? Muitas empresas podem sim ser deslocadas, mas não dá para afirmar que vai ser totalmente substituído. Mas o prejuízo vem, né, para o lado americano também. Então, esse é o ponto que a gente tentou destacar, enfatizar, para que os representantes do USTR, do Departamento de Comércio, enfim, todos os representantes ali do governo americano que acompanharam os 2 dias de audiência, tivessem um bom entendimento, né, do efeito que uma tarifa, né, pode atrapalhar, né, também a economia americana. Certo. Patrícia, qual é a avaliação que você faz sobre a atuação do governo brasileiro? Porque daqui a gente ouve muito que o Brasil apresentou todas as justificativas possíveis e inimagináveis, bateu muito na tecla do superávit dos Estados Unidos com o Brasil, enfim... Algo ficou de fora dessa negociação, na sua avaliação, ou todo o esforço que poderia ter sido feito foi entregue nessa negociação? Não dá para afirmar que todo o esforço foi feito, né? A gente como setor privado, acaba não acompanhando, né, a mesa de negociação entre os 2 governos. Então, a gente não tem aí todo o detalhe, né, que foi solicitado para se negociar em termos de bens, em termos de tarifa, em termos de outros pontos, né, que tem aí feito parte dessa investigação do USTR. Mas, da nossa parte, a gente tem feito a manifestação ao Ministério da Indústria, ao Ministério das Relações Exteriores, apontando as nossas considerações, né, os pontos, para que isso pudesse ser utilizado também nas agendas que o governo tem realizado com o governo americano. Da nossa parte, a gente acredita que isso foi considerado, foi levado, enfim, ao conhecimento do setor do governo americano, e isso, enfim, pode
ter uma influência, né, sobre a decisão que a gente espera ter hoje, né? Tem sim a expectativa da tarifa, mas que os produtos do setor, ou o setor como um todo, sejam excluídos da medida. Essa é a nossa expectativa. Agora, não dá, Tainá, para poder ter essa leitura, né, se tudo, né, foi considerado. O que a gente pede, se mesmo se houver tarifa, que a gente continue a mesa de negociação, né, que a gente possa aí, ter a exclusão de produtos, de setores, enfim, para que a gente não impacte ainda mais as exportações do setor de bens manufaturados. Patrícia, os Estados Unidos são um país importante para o setor de máquinas e equipamentos do Brasil. Em médio e longo prazo, a ABIMAQ vê algum horizonte de compensação de venda desses produtos para outros países? Ou o Brasil pode evoluir em outras negociações que compense um pouco uma eventual tarifa dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele tem uma participação importante nas exportações do setor. Ele representa atualmente 23% das exportações do setor de máquinas e equipamentos. Na minha leitura, é impossível você perder esse mercado, né? Logicamente, se houver a tarifa, a gente vai ter uma redução da nossa pauta de exportações, né, da importância desse mercado, mas ele não tende a sair, né, dentro dos principais mercados de exportação do setor. É difícil você destinar esse tipo de tecnologia facilmente para outros mercados, né, porque é uma negociação de médio e longo prazo. Você tem que desenvolver fornecedor, você tem que passar por certificação. Há uma concorrência muito acirrada também, né, globalmente, em mercados importantes, onde o setor de máquinas tem presença, mas a presença ainda não é relevante. Então, é difícil você fazer essa reorientação, né, de mercados para atender. Há mercados que têm recuperado, né, as exportações, por exemplo, a Argentina, a gente vê também alguns movimentos de crescimento, às vezes assim, momentâneo, né, por exemplo, Singapura, mas mercados assim que a gente vê historicamente, né, uma participação importante, né, e um crescimento, acho que é difícil, né, a gente ter uma alternância de outros países para poder cobrir, né, o mercado americano em termos de importância para o setor de máquinas e equipamentos. Excelente, obrigada, Patrícia. Patrícia Gomes é diretora executiva de mercado externo da ABIMAQ. Um bom trabalho. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Bom dia. Obrigado, Patrícia. Espaço aberto a você e a ABIMAQ aqui no Bastidores CNN.